Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e hoje nós vamos dar início a uma série de estudos que estarão baseados na carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando a vocês que estes estudos estarão tendo como livro-texto a revista Examinai, na edição Filipenses, a Alegria que Triunfa. A revista Examinai é uma publicação da editora Bereia e a gente vai estar colocando aí em algum lugar na tela para que vocês possam conhecer e quem sabe até solicitar o seu exemplar impresso ou também digital. Não se esqueça que caso você não queira ou não possa adquirir a edição impressa, você tem acesso também à versão digital da nossa revista. A lição de hoje, que é a lição de número 1, traz como tema Filipenses, a carta mais alegre de Paulo. Na introdução da revista, podemos ler: há muita alegria na carta aos Filipenses. Há também carinho e afeto por parte de Paulo para com os cristãos desta igreja e daqueles crentes para com Paulo. Ou seja, era um amor recíproco. Não que Paulo não amasse as demais igrejas, porém, quando lemos esta carta, percebemos que Paulo não tem duras críticas contra ela, nem precisa lidar com grandes problemas. Mais adiante, durante a série de exposições, nós vamos descobrir que esta igreja possuía sim alguns problemas, algumas crises, alguns conflitos, algumas dificuldades, mas não era nada tão sério como a gente costuma ver em outras cartas do apóstolo Paulo. Assim, Paulo, ele escreve para se alegrar com eles. Ele lhes escreve por ter saudades. Porque Deus é minha testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Não que a igreja, como a gente acabou de comentar, fosse perfeita, pois Paulo precisa abordar alguns problemas na carta. Contudo, o tom de Paulo é bem diferente do que vemos em outras cartas. Em lugar de lançar severas palavras, Paulo os exorta a resolverem seus problemas com base no amor, na união e na própria alegria da fé em Jesus. A carta é cheia de alegria, mesmo quando se faz necessário ajustar coisas ou enfrentar as lições do caminho. Logo aqui na introdução da lição, o comentarista nos faz perceber o grande tema da carta aos Filipenses, que é a alegria. Alegria no Senhor, alegria cristã, alegria que só pode ser desfrutada plenamente por aqueles que conhecem a salvação em Jesus Cristo. E na carta aos Filipenses é o texto de Paulo onde existe mais vezes a referência à palavra alegria e seus sinônimos. Então, desde o início da carta até o final, Paulo sempre vai tocar no tema da alegria. E essa é uma carta que, para Paulo pessoalmente, era motivo de grande alegria, era motivo de grande contentamento. E é claro que para a gente compreender a razão disso, é preciso compreender também um pouco a respeito dessa carta, do contexto dessa carta e até da história dessa igreja, como essa igreja surgiu, como o apóstolo Paulo evangelizou essa igreja. Mas, a princípio, aqui na introdução, é importante a gente manter em mente duas coisas. Esta é uma carta de alegria. É uma igreja que causava alegria no coração do apóstolo. Ao mesmo tempo, já temos ali um alerta de que não se trata, porém, de uma igreja perfeita, absolutamente sem erros, absolutamente sem problemas. Ela vai ter problemas e Paulo precisará lidar com esses problemas. Contudo, era uma igreja santa, era uma igreja fiel ao Senhor, era uma igreja comprometida com o Evangelho,
comprometida com o auxílio que deviam prestar ao apóstolo e a outros obreiros da seara, e principalmente eram cristãos comprometidos com a caridade cristã, né? Aquele amor ao próximo, a disposição de se sacrificar pelo outro, que é um tema que o apóstolo, mais adiante, em outro capítulo, estará também dando muita ênfase a ele. No primeiro capítulo da carta aos Filipenses, e é um tema que já entra na primeira lição da revista Examinai, é importante notar que Paulo está contente com essa igreja pelo auxílio que ela presta ao apóstolo na missão de pregar o evangelho. E é muito importante manter em mente o fato de que quando Paulo escreve essa carta, ele está numa prisão. Possivelmente ele está em prisão domiciliar, né? E lhe é permitido ter alguns assessores consigo, lhe é permitido enviar cartas. Seja como for, ele não está em liberdade, ele está preso, está encarcerado e está sob julgo romano. Mas isso não impede o apóstolo Paulo de estar feliz, de estar contente por essa igreja, e ele ainda diz aqui no primeiro capítulo aos Filipenses que as aflições e as tribulações que ele tem enfrentado não impedem o avanço do evangelho, muito pelo contrário. Ele está convencido de que todas as aflições, todas as dificuldades que ele enfrenta por amor ao Senhor Jesus Cristo motivam ainda mais a pregar esse evangelho, e esse testemunho de fé, tanto dele quanto da igreja, produz frutos, dá bom testemunho ao mundo e faz com que o evangelho progrida e mais pessoas escutem o evangelho, mais pessoas ouçam a pregação do evangelho. É como se ele dissesse que as suas aflições mostrassem ao mundo a convicção que ele tem no Senhor Jesus Cristo, o amor ao Senhor Jesus Cristo, o cuidado do Senhor Jesus Cristo também para com ele, e que isso, ao invés de impedir o avanço do evangelho, promovia ainda mais o avanço da palavra de Deus no mundo, e por isso ele está feliz, e por isso ele está alegre. E por isso ele também elogia essa igreja, tem saudades dessa igreja, ele está contente com essa igreja porque os filipenses tinham prazer, tinham alegria e tinham disposição de sofrer por Cristo juntamente com eles. Enquanto muitos outros abandonavam os apóstolos, abandonavam os cristãos, quando as coisas apertavam, quando o Império Romano vinha com sua fúria, com a perseguição sobre eles, os filipenses não. Os filipenses, eles estavam sempre dispostos a auxiliar o apóstolo Paulo naquilo que fosse necessário. Inclusive, quem leva essa carta de Paulo da prisão até a igreja de Filipos é um dos membros da igreja de Filipos, chamado Epafrodito. Epafrodito era um obreiro dessa igreja, que essa igreja envia a Paulo, lá em Roma, possivelmente, onde Paulo está preso, e ele é enviado para auxiliar o apóstolo em sua prisão. Ele é enviado como obreiro para auxiliá-lo nas suas necessidades. Acontece que esse obreiro acaba ficando doente, e a igreja lá em Filipos fica sabendo da enfermidade de Epafrodito e se entristece. Então o apóstolo Paulo, desejando acalmar a igreja, confortar a igreja, escreve: olha, ele já está bem, estou enviando ele de volta, para que vocês não se entristeçam mais. Então observe como essa é uma carta cheia de ternura. É uma carta que fala do amor do pastor pelas suas ovelhas e também das suas ovelhas pelo seu pastor. Então, é uma carta muito compassiva, é uma carta muito carinhosa, muito pastoral, é uma carta verdadeiramente pessoal, de um pastor para suas ovelhas. E você sente nessa carta que é recíproco, que há também um carinho, um cuidado todo especial dessas ovelhas para com Paulo, que era o seu pastor. E isso vai transparecer
por toda a carta. Então é uma carta onde Paulo está preso, é uma carta onde Paulo está passando por grandes aflições, por grandes tribulações. Essa igreja também não está no mar de rosa, ela tem suas preocupações, ela tem os seus cuidados, ela tem as suas dificuldades. No entanto, é uma carta cheia de alegria, é uma carta cheia de contentamento e de felicidade no Senhor, e é um bom testemunho, um grande testemunho de fé, na verdade, também para nós nos dias de hoje. A respeito da história dessa igreja, é importante lembrar a você que há um registro apostólico sobre quando essa igreja teve início, lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 11. E observe um detalhe muito interessante a respeito da origem desta igreja. Paulo estava planejando uma das suas viagens missionárias. E o objetivo do apóstolo era viajar até a Ásia a fim de pregar o evangelho lá. Porém, por algumas vezes, presta atenção nisso, Deus, o próprio Deus, impediu que o apóstolo Paulo fosse para a Ásia. O livro de Atos, e nenhum outro livro, nos conta exatamente o que aconteceu. Pode ser que ele tenha ficado doente, pode ser que ele não achou passagem num barco, num navio, pode ser que ele perdeu o transporte, mas por algumas vezes ele tenta ir, ele planeja toda a sua viagem, mas Deus provê alguma forma para impedir o apóstolo de viajar. Presta atenção que Paulo estava preocupado com o reino. Ele estava com um projeto bom, um projeto bem intencionado, um projeto cujo objetivo era levar o evangelho para a Ásia. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa e que reflete o coração profundamente missionário de Paulo. Contudo, não era ainda o tempo de Deus. Não era ainda parte do plano de Deus naquele momento que Paulo fizesse essa viagem missionária. Naquele momento, Deus não desejava que Paulo fosse à Ásia pregar o evangelho. Deus tinha outros planos. E os planos de Deus era levar o evangelho até a Europa. Então, lá no livro de Atos, nesse capítulo aqui, de número 16, a Bíblia relata, através do testemunho de Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, que Paulo é impedido algumas vezes de viajar até a Ásia. Entre mentes, ele recebe uma visão de Deus. E nessa visão lhe é ordenado que ele passe para a Macedônia. E é isso que Paulo faz. Ao invés de viajar para a Ásia, ele se dirige para a Macedônia. E a primeira cidade onde ele aporta é justamente a cidade de Filipos. Portanto, Filipos foi a porta de entrada do evangelho para a Europa. A mesma Europa que, milênio depois, séculos depois, irá evangelizar o resto do mundo nas famosas missões modernas. Apesar de que hoje a Europa está, grande parte dela pelo menos, carente de uma nova evangelização, de ser ela mesma reevangelizada, talvez por nós, por que não? Mas foi ali em Filipos que as portas do evangelho se abriram para a Europa, o continente que se tornou a maior potência das missões modernas no futuro. Portanto, observe o plano de Deus na vida de Paulo, que havia planejado um caminho diferente, uma estratégia diferente, que era pregar na Ásia. Deus fecha as portas da Ásia naquele momento para o apóstolo e o envia para outra localidade, que é a Macedônia, as portas da Europa para a evangelização, que acontece primeiramente aqui na cidade de Filipos, onde Paulo planta essa igreja para a qual agora ele está escrevendo a epístola aos Filipenses. E lembrem vocês que é nessa cidade de Filipos onde ocorrem várias histórias impressionantes e lindas das aventuras missionárias do apóstolo Paulo. Por exemplo, é nessa cidade onde se converte a famosa Lídia, né? Quem nunca ouviu falar de Lídia? Se você nunca ouviu, pesquise sobre ela,
frequente a escola dominical, mas é uma das mulheres mais famosas da história da igreja. E ela se converte justamente na cidade de Filipos. Por falar em mulheres, quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, ele segue um costume que ele tinha de primeiro evangelizar aos judeus. Porém, quando ele chega em Filipos, o texto de Atos diz que ele espera o sábado, e quando chega ao sábado, ele vai até a beira de um rio, onde haviam mulheres, né? Ali as mulheres se reuniam para fazerem as suas orações. Acredita-se que, como a cidade de Filipos era uma cidade muito pequena, não havia judeus suficientes para justificar a presença de uma sinagoga bem organizada. Então, por isso, eles encontravam algum espaço público para fazerem as suas orações. Possivelmente a maioria da população judaica na cidade era formada por mulheres. Isso justificaria não ter também uma sinagoga, um rabino, um judaísmo, uma religião judaica melhor organizada ali. Perceba como o contexto social, cultural nos ajuda a compreender melhor os relatos bíblicos e o contexto de uma carta como a carta aos Filipenses. É também em Filipos que Paulo exorciza uma jovem que possuía dons divinatórios. Essa jovem conseguia adivinhar o futuro das pessoas. Ela conseguia fazer previsões para os clientes dos seus senhores e, portanto, ela era uma fonte de lucro para aqueles religiosos pagãos que odiaram quando Paulo exorcizou os espíritos que a capacitavam, digamos assim, a exercer aqueles dons divinatórios. Por causa desse exorcismo, os líderes religiosos, os comerciantes dessa cidade que lucravam com a escravidão dessa moça, exigem que Paulo seja preso e isso acontece. E aí acontece uma outra história impressionante do livro de Atos, que é o fato de Paulo ter sido preso e ali na prisão Paulo e Silas estão orando e louvando a Deus quando de noite as portas da prisão, as portas da cadeia se abrem e o carcereiro ele se assusta, ele acorda assustado, passa a mão na sua própria espada e toma a decisão de se matar. Afinal, as coisas não ficariam nada bem para ele quando as autoridades da cidade de Filipe descobrissem que ele havia permitido a fuga dos prisioneiros. É aí que Paulo fala: ei, não faça isso. Não faça isso, a gente foi liberto, Deus nos libertou, porém nós estamos aqui. Aqui há uma coisa interessante. Se você parar para pensar, o carcereiro representava os inimigos da igreja. O carcereiro representava aqueles que perseguiam a igreja. E agora o apóstolo Paulo e também Silas, seu companheiro na viagem missionária, tinha em mãos a oportunidade de se vingar dele, de sair correndo e deixar com que ele assumisse com a responsabilidade e fosse punido, afinal era um inimigo da igreja. Mas Paulo não. Paulo prefere continuar na prisão, mesmo Deus tendo libertado, ele prefere continuar ali, né? Falou: não, eu não vou desejar o mal para esse rapaz. Eu não vou desejar a prisão ou até mesmo a pena de morte para ele, não. Apesar dele ser, nesse momento, meu inimigo. Tanto Paulo quanto Silas preferem continuar na prisão, apesar de já terem sido liberados pelo próprio Deus, ao invés de fugirem e deixar com que aquele rapaz assumisse as consequências. Mas eles poderiam ter feito isso. E aqui é um exemplo maravilhoso para nós hoje, né? Vivemos momentos onde muitos temem perseguições contra a igreja e a própria igreja se movimenta para impedir que certas movimentações políticas aconteçam por temer futuras perseguições. Isso é republicano, é democrático, não tem nada de errado, mas é muito importante que a igreja nunca destile o ódio. É importante que a igreja nunca entre no jogo daqueles que querem dividir uma nação, um país,
uma cidade, um continente, a humanidade, enfim, nunca, jamais, em hipótese alguma, o discurso do ódio, o discurso da vingança é justificável para a Igreja do Senhor. É muito importante, portanto, ter em mente a história, o início de como surge a igreja na cidade de Filipe. É uma igreja que surge a partir de uma intervenção sobrenatural de Deus. Primeiro, quando Deus impede que Paulo vá para a Ásia e o envia para a Macedônia. E segundo, que ali, quando a própria cidade, as autoridades da cidade querem impedir a pregação do evangelho e encarceram Paulo e Silas, Deus interfere e os liberta da prisão. Só para dar uma conclusão nessa história inicial da igreja de Filipos, lembre-se de que quando finalmente então Paulo impede aquele carcereiro de cometer a loucura do suicídio, aquele carcereiro pergunta a eles o que deveria fazer para ser salvo, e Paulo então ordena que ele creia em Jesus e seja batizado para que fosse salvo tanto ele quanto a sua casa. Em seguida, o apóstolo é liberado da prisão e as autoridades imploram para que eles saiam da cidade, o que eles fazem. Porém, antes de saírem da cidade, eles passam na casa de Lídia, é confortado, Paulo e Silas ali pelos irmãos, pela igreja ali reunida, e finalmente eles partem dando prosseguimento à sua viagem missionária. Esse é um detalhe importante, por quê? Porque como a igreja no início, em primeiro lugar, não tinha recursos financeiros suficientes, e em segundo lugar, não era uma religião oficialmente reconhecida, o que vai causar muitos problemas no futuro, inclusive, qualquer dia a gente comenta sobre isso, as igrejas cristãs, elas na verdade se reuniam em casas, eram igrejas domésticas. Uma realidade que ainda existe em países onde não há liberdade de crença, não há liberdade de culto e de evangelização para a igreja cristã. Mas esta é uma realidade que já acontecia ali sob o Império Romano. Só depois, alguns séculos depois, quando a igreja tiver a autorização oficial para existir, é que vão começar a surgir as casas melhor adaptadas para o culto cristão, e depois templos, catedrais, abadias, mosteiros e outros elementos que hoje são tão comuns, mas na época não acontecia. O que demonstra também que a igreja é muito bom que tenha estrutura, tenha recursos, como nós, graças a Deus, na maioria das vezes temos, porém, o evangelho em si, ele não precisa desses recursos para que a igreja possa sobreviver. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades financeiras, logísticas, a existência de uma arquitetura apropriada, ou seja lá qual for a dificuldade, a igreja tem em Jesus Cristo a capacidade de existir e de propagar a mensagem do reino. Como uma forma de ajudar e incentivar o leitor, o aluno, até mesmo o professor, a se aprofundar um pouco mais nos temas tratados pelas lições, a revista Examinais sempre traz algumas questões e eu quero comentar alguma delas com vocês a respeito da lição de número 1. A primeira pergunta é: por que Filipenses, ou seja, por que a epístola de Paulo aos Filipenses é classificada como uma carta da prisão? Todas aquelas cartas que sabemos, com certeza absoluta ou mesmo relativa, que quando Paulo as escreveu, ele esteve aprisionado, ele estava numa prisão, fosse uma prisão domiciliar ou fosse uma prisão em regime fechado, essas cartas são classificadas como cartas da prisão. E é o caso aqui, quando ele escreve a carta aos Filipenses. Existem outras cartas que também entram na mesma classificação de cartas da prisão, como Filemão, que na verdade não é bem uma carta, é mais um bilhete que Paulo escreve a um amigo cristão, a carta aos Colossenses e também a carta à igreja de Éfeso. Não significa que todas elas foram escritas ao mesmo tempo, mas foram
escritas em algum momento quando Paulo esteve em uma das prisões que ele precisou enfrentar, que não foi apenas uma vez. É sempre bom a gente destacar isso a respeito da vida do apóstolo Paulo. A segunda pergunta que a revista traz na lição de número 1 é por que a cidade de Filipos recebeu esse nome. Lembra, nós falamos carta aos filipenses. Filipenses são aqueles que moravam, que habitavam na cidade de Filipos. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, moram os belo-horizontinos. Pelo menos quem nasceu em Belo Horizonte são chamados de belo-horizontinos. Ou em São Paulo, paulistanos, na minha cidade, são bernadenses e assim por diante. Então, filipenses é como a gente trata aqueles que nasceram ou moravam na cidade de Filipos. É uma homenagem a Filipe II. Olha só, foi uma homenagem dada por Alexandre o Grande. E quem foi Filipe II? Filipe II foi o pai do grande conquistador grego Alexandre o Grande. Ou seja, ele conquistou essa cidade, que se chamava Crenides até então, e ele gosta da cidade e decide homenagear o seu próprio pai, Filipe II, Filipe II da Macedônia, dando a esta cidade o nome de Filipos, e daí vem o nome de Filipenses. Bom, a terceira pergunta que a revista nos traz na lição de número 1 é por qual motivo os nossos tradutores, os tradutores das nossas Bíblias, afirmam que Paulo sentia saudades da igreja de Filipos, sendo que essa palavra saudade é tão própria do nosso idioma em português. O que acontece? Nem sempre, quando nós vamos traduzir um idioma para o outro, é suficiente traduzir literalmente. Então, às vezes, nós precisamos traduzir de forma que as coisas, as ideias fiquem mais claras para o leitor. Não adianta você ter uma tradução assim muito literal se essa tradução literal não for capaz de tocar o leitor com o significado original. Por exemplo, quando você vê num filme, alguém diz assim, I miss you. Ora, para nós aqui, brasileiros pelo menos, o que é sentir falta de alguém? É sentir saudades. Porém, se você se limita a traduzir como sinto sua falta, pode ser, por exemplo, só um patrão que sentiu falta do seu empregado no dia, não é isso? Ou o torcedor que sentiu falta do seu jogador preferido num jogo de futebol. Mas, dependendo do contexto, I miss you, sinto sua falta, é isso que nós aqui chamamos de saudade. Então, muitas vezes isso acontece nas traduções, isso é normal. No grego, eu anotei aqui, a palavra para saudade é splagna. Esse termo define as entranhas, o coração, o fígado, os pulmões. Eles costumavam entender que as entranhas, o coração, o fígado eram assim a sede, o centro das nossas emoções. E Paulo usa essa palavra. Ele diz que ele sente falta deles com isso. Olha, eu sinto a falta de vocês aqui dentro. Então, para nós, isto é o que chamamos de saudade, tá bom? Então, é uma curiosidade que a revista traz para a gente e é importante que você compreenda para ter uma visão assim até maior do que essa carta está tratando a respeito de alegria, de companheirismo, de auxílio ao próximo, de amor de um pastor pela sua igreja e da sua igreja por ele. Olha como Paulo é enfático a respeito do sentimento que ele tem por essa igreja. Olha, eu sinto a falta de vocês aqui dentro, no meu coração, no meu fígado, nas minhas entranhas. Se a gente for olhar assim literalmente, é até mais enfático do que quando nós dizemos saudades. Como você está observando, se você tem o material em mãos, você nota que nós não estamos seguindo as lições ponto a ponto. Essas palestras que estamos publicando aqui no canal, elas visam somente trazer algumas informações, algumas dicas para você que é professor e também para você que é aluno, para que a sua aula, na sua igreja, na sua célula, no seu grupo, possam
ter um maior dinamismo, mas é muito importante que você siga o plano de aula da revista e as observações feitas na revista do aluno e também do professor. Assim você vai conseguir o tema do início ao fim até a sua conclusão, que é o que eu vou ler daqui a pouquinho. Porém, antes eu quero fazer algumas observações sobre o texto que a lição de número 1 está tratando, que é Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Apenas algumas observações introdutórias, porque lembre-se que o objetivo é que você e seus alunos sejam introduzidos de fato ao tema, aos assuntos que o apóstolo Paulo escolheu para essa carta. No versículo 1, Paulo escreve assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso fazer algumas observações exegéticas em cima desses versículos. Primeiro, que Paulo escreve essa carta e a dirige à igreja de Filipos, não só em seu nome, mas também no nome de seu companheiro de ministério, Timóteo. Porém, a carta é atribuída ao apóstolo Paulo porque foi ele quem escreveu e é na autoridade apostólica de Paulo que essa carta está sendo enviada e vai ser recebida pela igreja de Filipos. Por que Paulo cita Timóteo? Possivelmente, ele já nomeia a carta também como se estivesse sendo enviada por Timóteo para apresentar, e autorizar esse obreiro naquela igreja. Que Paulo plantava a igreja, se dirigia para outras regiões, outras cidades, ele deixava obreiros. E um dos obreiros que Paulo mais utiliza nessa caminhada é Timóteo. Tito também, claro, a gente sabe que foi bastante utilizado por Paulo. Evidentemente, havia outros obreiros, que esses dois são os mais citados no Novo Testamento. Então, observe isso, que Paulo já introduz a pessoa de Timóteo aqui, associando o jovem Timóteo à própria autoridade de Paulo, como que apresentando esse obreiro para aquela igreja. É importante que essas pequenas dicas nos vão sugerindo que havia uma organização, havia uma institucionalização já acontecendo da igreja, porque hoje nós vivemos um período onde muita gente critica o fato da igreja ser mais ou menos organizada assim, organizada daquele jeito, mas a gente já anota nas páginas do Novo Testamento que existe sim uma organização, talvez não tão elaborada como hoje nós vemos, mas já existia, um pastor que autoriza o outro e a igreja ela vai seguindo como que essa autoridade apostólica na hora de validar os seus membros, as doutrinas que eram ensinadas e assim por diante. Eu também gosto de pensar que isso aqui mostra uma grande humildade de Paulo, coisa que muitos líderes hoje não têm, que é a humildade de saber que é necessário formar novos líderes e abrir espaço para novos líderes. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitos projetos acabam com o passar do tempo justamente por ficarem centrados na figura de uma pessoa muito dominante, pessoa que não sabe formar líderes para o futuro, pessoas que não sabem abrir caminho, abrir espaço, compartilhar, delegar daquilo que é a sua missão, e aqui Paulo demonstra essa humildade. Ainda sobre essa organização, é verdade que incipiente, inicial ainda, até primitiva da igreja, a gente percebe no mesmo versículo, no finalzinho, quando ele dirige essa carta aos irmãos que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A palavra bispo, ela pode ser sinônimo de presbítero, não necessariamente havia assim bispo e presbíteros como classes distintas, mas ele cita bispos e diáconos. Então você vê também que havia nas igrejas uma organização quanto ao serviço que era prestado, pelo menos presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos.
Com o passar do tempo, a palavra bispo, que significa supervisor, vai ser mais aplicada àquele presbítero que supervisiona não só a sua congregação, mas supervisiona uma região com outras congregações, como uma igreja-mãe que começa a plantar congregações e o seu presbítero, o seu pastor, acaba se tornando, até pela necessidade da época, uma espécie de supervisor de outros presbíteros. Então, de certa forma, um bispo ele é um presbítero que supervisiona outros presbíteros. Na tradição pentecostal, aqui no Brasil, por exemplo, seria o que nós costumamos chamar de pastor presidente, ou pastor de campo, ou pastor distrital. Mas na igreja primitiva, com o passar do tempo, os bispos, esses pastores presidentes, esses pastores regionais, assumirão esse título aqui de bispo. Mas aqui na carta não está fazendo uma diferenciação entre presbíteros e bispos. Talvez existisse, mas a carta não é específica a respeito disso. A carta também traz alguns elementos interessantes. Primeiro, que a igreja, que os irmãos, os membros dessa igreja, eles são denominados santos. Não que eles fossem perfeitos, não que eles fossem pessoas sem pecado, mas santos, santos em Jesus Cristo. É sempre bom lembrar que a santificação tem dois aspectos. Um aspecto posicional, nós somos declarados santos, nós somos declarados justos, justificados pela justiça de Cristo. Mas também existe aquele aspecto experimental da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário ser santo, é necessário o aperfeiçoamento cristão. E nas próximas lições, ou em alguma das próximas lições, vocês vão ver que esse tema vai ser bastante enfatizado. Outro tema da salvação que aparece já nesses dois versículos iniciais é que Paulo oferece aos irmãos, ou ele saúda os irmãos com a graça e a paz de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho muito interessante que o apóstolo coloca graça e paz nessa ordem. Graça e paz. Graça é o favor imerecido de Deus. É o amor que o pecador não merece, mas que Deus lhe dá. E a partir dessa graça, a partir desse amor imerecido, desse presente, nós podemos usufruir de paz. Sem a graça de Deus, não existe paz. Sem a graça de Deus, o homem permanece sob a ira do Senhor. Mas quando aflora a graça, quando a graça é concedida, as portas da paz com Deus, que coisa maravilhosa isso, essa porta de paz, esse caminho de paz se abre para todos nós. E por fim, eu gostaria de observar nesses versículos que Paulo se apresenta como um servo. Nas suas cartas, geralmente o apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo. Ele começa a escrever e de imediato apresenta as suas credenciais de apóstolo. Isso acontecia porque em muitas igrejas a autoridade apostólica de Paulo costumava ser questionada por falsos obreiros e por falsos irmãos. Mas nesta igreja, em nenhum momento, presta atenção nisso, em nenhum momento o apóstolo Paulo precisa dar carteirada apostólica, digamos assim. Ele não precisa justificar a sua autoridade de apóstolo, a sua autoridade de pastor. O que, de novo, é mais um elemento que demonstra a grande intimidade, sabe, o grande amor, o grande elo de fraterno que une Paulo a essa igreja. E aí ele se apresenta como um servo, ele se apresenta como um escravo, a palavra aqui é escravo. Então ele se apresenta como um escravo de Jesus. Ele está em casa, ele está entre irmãos, ele está entre pessoas que verdadeiramente sabem qual é a essência do Evangelho, a caridade, o amor uns para com os outros. E aí Paulo, que na maioria das cartas precisa chegar assim, meio que na defensiva, apresentando suas credenciais, nesse não. Nesse texto ele se apresenta tranquilo, em paz, no conforto, como se estivesse no seu próprio lar, na sua própria casa. As observações interessantes para que nós possamos fechar essa lição. Vivemos hoje,
tempo presente aí. Vivemos tempos difíceis. Há pastores que não pastoreiam, que não amam, que não trabalham. Há igrejas que não cooperam, que não despertam amor e nem deixam saudades. Existem pastores de si mesmos, que usam a obra para seu próprio benefício. E há congregações mesquinhas, que nada fazem em prol do reino. Mas de nós, Cristo espera coisas melhores e mais excelentes. Por isso o Espírito nos deixou o exemplo de Filipenses, uma igreja que causava alegria não apenas em Paulo, mas principalmente no coração de Cristo. Filipenses não era uma igreja perfeita, pois tal coisa não existe. Mas era uma igreja fiel, que vivia o Evangelho e praticava o amor de Deus. Por isto, esta igreja deixou saudades no coração de Paulo. Eu quero agradecer você que me acompanhou nessa primeira aula dessa série de estudos que faremos aqui a respeito da carta aos Filipenses. Se tivermos condições, iremos gravar também a palestra completa dessa aula ao vivo no templo da nossa igreja. Esse breve estudo visa auxiliar e incentivar você, professor, você, aluno, a frequentar e a dedicar-se cada dia mais nas aulas, na frequência, no estudo doméstico das nossas lições, e também para você que está longe, que não conhece o nosso projeto, que não tem acesso às nossas revistas, que nunca ouviu falar da revista Examinai, mas que você quer conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, nos acompanha nesses estudos e também em outras séries que já estamos preparando aqui para o canal, inclusive algumas lives. Mas para que a gente possa fazer lives aqui no canal, eu preciso da sua ajuda, e é bastante simples. Clique aqui em se inscrever e dê o seu joinha. Quando você se inscreve, você aumenta o número de pessoas que nos acompanham, e nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos para que o YouTube nos libere a possibilidade de fazer lives. E toda vez que você clica no joinha, que você fala que gostou do vídeo, o próprio YouTube resolve indicar esses vídeos para outras pessoas que estão aqui navegando. Quem sabe tem alguém que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto. Quando você dá o joinha, você está mostrando para o YouTube que esse material ajudou você e pode ajudar outras pessoas. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e eu espero você aqui na nossa próxima palestra.